Deixa eu tirar isso aqui daqui antes que eu faça... eu tomo café de qualquer jeito. Sem açúcar, com açúcar. De qualquer jeito. Então, bora. Vamos para a questão. Bora lá. FCC. De acordo com a Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tributos sobre patrimônio, renda, operações de crédito ou serviços uns dos outros. O que é aqui, gente? Aqui nós estamos diante de imunidade. E nós vamos aprender, quando a gente falar de imunidade, que a Constituição Federal fala em impostos e não tributos. Isso chove em concurso público, tá bom? Mas a gente vai aprender. Aqui é só um ampassanzinho. É vedado aos entes tributantes utilizar tributo como efeito de confisco? Verdade. Ressalvado o direito da União utilizar o imposto de importação com esse efeito, relativamente à mercadoria objeto de crime de contrabando? Falso. Tá? Falso. Por quê? Porque tributo não é sanção de ato ilícito. A gente vai aprender isso. Essa questão de confisco aqui não tem a ver com a matéria de direito tributário, tudo bem? O tributo não pode ser utilizado como meio de sanção. O princípio da progressividade moderada de alíquotas impede que, nos tributos em que se adotem alíquotas progressivas, a maior delas seja superior ao dobro da menor alíquota adotada? Falso, não tem isso, tá, gente? A gente vai observar no princípio da capacidade contributiva que quem ganha mais paga mais. Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. E não tem essa limitação de dobro, não sei das quantas, isso não existe. O princípio da anterioridade de exercício, a anterioridade anual, próximo exercício financeiro, que não se aplica ao imposto sobre produtos industrializados. O que acontece aqui, gente? Outra coisa que a gente tem que ter em mente para você responder questão. Como que você... Tem aquele negócio de... tem gente que aprende olhando, visual, ouvindo, papapá. A maioria das pessoas, como eu, precisa utilizar de todos os sentidos, né? Eu quero morrer, porque assim, eu preciso de tudo. Eu preciso escutar o professor, eu preciso ler, eu preciso fazer resumo, eu preciso de tudo. Por isso que o meu estudo é demorado. Mas hoje em dia todo mundo se acha, né? A última bolachinha do pacote. Aí basta eu ver uma videoaula que eu já sei. Cai na real. Sai, desce do salto, tá? Isso não, você não é regra, bem. Tudo bem? Você não é regra. Tá? E aí, quando a gente vai estudar, a gente não grava mais as siglas. Não é verdade? Porque é questão visual mesmo, a gente grava as siglas. Então, por exemplo, nessa questão, eu não tenho a sigla. E aí acaba confundindo. Por isso que quando não vier a sigla, você tem que colocar. Então, tá lá, ó. O princípio da anterioridade de exercício, que não se aplica ao IPI. Você entendeu? Coloca a sigla na hora que você está fazendo a prova. Porque a gente... Como que eu falo para vocês as exceções, por exemplo, da legalidade que a gente acabou de ver? Né? II, não foi o que eu coloquei? II, IE, tal. Dificilmente você vai falar imposto, né, sobre produtos industrializados. A gente vai falar o quê? Vai olhar o quê? IPI, tá? Então, tá lá.
O princípio da anterioridade de exercício financeiro, que não se aplica ao IPI, impede que a União, os estados e o Distrito Federal e aos municípios cobrem imposto no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Verdade, tá? Porque a gente vai olhar daqui a pouco que o IPI é exceção à anterioridade anual, tá certo? Então, certa resposta. É vedado aos entes tributantes utilizar imposto como efeito de confisco, ressalvado o direito da União utilizar o imposto de importação, II, e imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro com IOF, sobre esse efeito, relativamente a mercadorias objeto dos crimes de contrabando, de descaminho e de lavagem de dinheiro. Gente, o que eu falei para vocês agora há pouco? Eles não gostam de pegar a mesma questão que é errada e só mudar um negocinho, ampliar? Essa aqui não é praticamente igual a essa aqui? E as duas são erradas. Vocês entenderam? E as duas são erradas. Então, muito cuidado nesse sentido. Não importa. Aham. Não, o cigarro é desse caminho. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar como exemplo o ICMS. Vocês já ouviram falar de uma súmula que fala que eu não posso apreender mercadoria para cobrar tributo? Certo? Tem essa súmula, 360 alguma coisa. Não lembro o número dela de cabeça. Não, o que acontece? Acontece assim, ó. Um pouquinho. Acontece assim. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu venho com uma mercadoria certinha, bonitinha, e eu não paguei o imposto dessa mercadoria. Certo? Não paguei o imposto dessa mercadoria. Pode apreender? Pode. 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 Ah, mas tem a súmula. Pois é, a gente tem que saber interpretar a súmula. Agora, é diferente, estou vindo com o meu caminhão, com a mercadoria bonitinho, certinho. Essa aqui está paga. Só que eu estou devendo de outro fato gerador, de outra situação. Posso apreender essa mercadoria? Aí não, aí é que eu utilizo a súmula. Tá? Então, é assim que funciona. Beleza? Então, tem que tomar cuidado. Vamos lá. A polícia te para. Pode. Pode. Então, o que acontece? Primeiro que a polícia, ela não é a polícia, a PM. Ela vai ter que chamar a fiscalização, entendeu? Por quê? Porque vai estar com crime de descaminho. Ela até pode nesse sentido, mas quem verdadeiramente tem competência é a fiscalização. Então, por exemplo, vamos lá. Onde que a gente vê uma fiscalização, para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar? O dólar voltou a 2 por 1. Né? 2 por 1, R$2, $1. Oh, meu Deus, meu sonho. Aí, né, você vai para os Estados Unidos comprar uns breguetinhos, tá? Porque vamos parar de pobreza, Paraguai. Vamos pensar grande. Entendeu?
Eu sei, mas para com esse pensamento de pobre, para. Aí, por quê? Porque aí você vai passar pela alfândega, né? Então, você está vindo lá com as suas malinhas dos Estados Unidos, papapá. Aí tá lá, a alfândega te barra. E você não declarou e não pagou. E aí, vai apreender sua mercadoria? Vai. Tá certinho, bonitinho? Tá. Não tem problema nenhum nesse sentido. Por quê? Porque você está devendo a tributação daquela mercadoria. Entendeu? Pode apreender? Pode. Vai conseguir soltar? Não. Vai poder usar essa súmula? Não, porque você está devendo daquela produto. Não, sim, por exemplo, você tem como, você está lá. Ai, prazo de 30 dias para regularizar para você tirar a mercadoria? Não. Se o fiscal lança ali, você pode pagar até com débito, vai lá, paga, você sai. Se você não pagar e falar, daqui 30 dias eu volto, me dá aqui. Não vai, entendeu? Aí aqui no estado de Mato Grosso, né? O que acontece se é apreendido? Você pode fazer um procedimento administrativo de fiel depositário. Aí você sai com a mercadoria, entendeu? E paga depois, em tese. Vai. Beleza? Essa aqui eu respondi? Não. Então, bora lá para mais uma. Em 10/11/2020, foi publicada a Lei Ordinária Federal que majorou a alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrada do empregado. Contribuição previdenciária é contribuição social. Se é uma contribuição social, basta 90 dias. Incidente sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pago ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Diante desse cenário, a nova alíquota poderá ser aplicada a partir da publicação da lei? Não. Tem que respeitar 90 dias. Basta 90 dias. 90 dias a contar da data da publicação da lei? Certa resposta. 90 dias, porque basta 90 dias. A partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte? Não. Por quê? Basta 90 dias. Tem que respeitar os 90 dias. A partir de 90 dias contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, não, é a partir da publicação. Vocês estão vendo aqui, ó? Publicação, certo? Publicação, publicação, tá? Muito cuidado. Eu acredito que alguém, ou aqui ou em casa, pensou e falou o seguinte: ai, professor, então vai ter eficácia no próximo ano? Eu não quero que você faça esse raciocínio de no próximo ano. Ah, mas eu sei, mas eu não quero que você grava isso, porque pode confundir sua cabeça. Então, como que você vai pensar? Próximo exercício financeiro. Porque ano leva a anualidade. Tá? Ano leva a anualidade. E o princípio da anualidade não é um princípio tributário. É um princípio orçamentário. Tá? Aqui é princípio da anterioridade. E as provas adoram fazer essa pegadinha. Por isso que eu deixei bem grande aqui. Princípio da anualidade não é um princípio tributário. E aí? Imaginem a seguinte situação. Né? Imaginem a seguinte situação. Imagine que a Arletinha, a minha secretária do lar, ela ganha R$1.000 por mês. Ela é isenta de imposto de renda. Ela é isenta.
tem uma lei que fala que ela é isenta de imposto de renda. Vamos imaginar que de uma hora para outra mude a lei e fale que ela vai pagar 10% de imposto de renda. Ou seja, R$100. Se for do dia para a noite, e aí? Ela vai ser pega de surpresa? Ela vai ser pega de surpresa. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte: respeita o princípio da anterioridade, próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias, quando se revoga ou diminui benefício fiscal e isenção? Se aplica. Apesar de entendimentos contrários. O STF, a partir de 2014, ele começou a mudar esse entendimento. Ó, decisão recente, 2021, de Marco Aurelinho. O Marco Aurélio é um crush jurídico meu, entendeu? Eu tenho verdadeira paixão por Marco Aurelinho. Desde a época que eu era estudante da faculdade, era assim. Na minha época, a gente, adolescente, assinava Capricho. Né? Aí vinha lá o Brad Pitt, o pôster do Brad Pitt. Quando na faculdade eu assinava Consulex. E aí quando vinha Marco Aurelinho na capa da Consulex, era a mesma coisa do Brad Pitt na capa da Capricho. E ele é fodástico. Ainda mais em direito tributário, que ele salva a vida da gente, salvava, né? Porque ele aposentou, infelizmente. E Marco Aurelinho sempre falou isso. Falou, escuta, se você está reduzindo o benefício fiscal, tem que aplicar o princípio da anterioridade. Contudo, todavia, a gente tem uma súmula antiga, voltando aqui, e a gente tem que tomar muito cuidado com essas súmulas antigas. A gente tem que adaptar, lê-las para hoje. Então, como que eu leio a súmula 615? Ó, o princípio constitucional da anualidade. A gente fala em anualidade hoje, gente, isso aqui é lá da década de 50, tá? A gente fala em princípio da anterioridade. Depois você olha na Constituição, existe algum parágrafo 29 escrito dessa forma na Constituição de 88? Não. Então, como que eu leio? Artigo 150, beleza? Da Constituição. Não se aplica a revogação da isenção do ICMS. Mas essa súmula está defasada. Ela não foi revogada de forma expressa. Ocorre que, segundo entendimentos recentes do STF, aplica o princípio da anterioridade quando se retira isenção. Tá certo? Beleza? Agora nós vamos para as exceções. Pode falar. Hã? Não. Aí não. Sabe? Por quê? Porque ela foi feita de forma ilegal. Então não tem que respeitar, porque ela já está toda viciada. Ah, e aí? Por exemplo, quer ver? Ó, vamos lá. Aconteceu isso aqui no estado do Mato Grosso com o FUNEDS. O FUNEDS. Aconteceu isso no estado de Mato Grosso. Mas eu vou dar um exemplo mais simples. Para você criar uma isenção, obrigatoriamente precisa de lei. Regra geral, lei ordinária. Não pode criar isenção por meio de decreto. Tá? Agora, imagina que Maurinho, né, queira fazer, ganhar votos, e aí ele resolve, por decreto, isentar o IPVA do Uber. O do táxi é isento, Uber não é.
Tá? Interpretação literal. Não, isentou o Uber que tem cilindro. A gás. Só. Não, está valendo até hoje. Mas foi por lei. Entendeu? Mas não foi. Não chegou a ser isenção, foi só moratória de pagamento. Enfim, ele resolve fazer isso por meio de um decreto. E aí? Tá errado, não tá? O fisco vai poder vir me cobrar? Vai. Vocês estão entendendo? Porque da mesma forma que eu posso repetir o indébito se eu paguei um tributo ilegal, se eu não paguei o tributo por causa de uma norma ilegal, o fisco vai poder me cobrar. A gente vai ver que não pode cobrar multa por causa do parágrafo único do artigo 100 do CTN. Quando a gente chegar lá, eu explico. Então, por exemplo, foi considerado inconstitucional. Tem que respeitar próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias? Não tem que respeitar. Tá? Porque não está se revogando uma isenção. Está se declarando inconstitucional a isenção. É diferente. Beleza? Hã? Entendeu? Não, veio lei, é lei. É lei, eu só estou dando um exemplo fictício, é lei. Foi lei. Quer ver? Tá bom, um exemplo concreto. Vamos lá. A galera estava devendo demais. Aí foi feito, foi criado um parcelamento por meio de um fundo. E aí falou, empresas, venham aqui, ó, paga o que você está devendo na conta corrente fiscal do Estado de Mato Grosso, com 90% de redução de tudo. Praticamente foi isso. Os empresários foram tudo lá, e, beleza, né? Foram lá, pagaram, estava tudo bonitinho, certinho. Pá. Aí, só que violou o repasse dos municípios e não tinha autorização do CONFAS. E para isenção de ICMS tem que ter autorização do CONFAS. Não tinha. O que aconteceu? Em 2014, o Tribunal de Justiça considerou o FUNEDES inconstitucional. A conta corrente fiscal de todas as empresas, explodiu. Todo mundo negativado, porque voltou toda a dívida. Tinha o que fazer? Não tinha o que fazer. Isso foi uma briga lá no escritório. O povo achou que eu e Emerson ia separar nesse dia, porque eu falava, não tem o que fazer. Tá certo, mas você é profisco, não é profisco, não tinha o que fazer. Aí o que aconteceu? Para poder mediar, solucionar essas questões, foram lá, pediram benção para o CONFAS, pelo amor de Deus, deixa a gente ajudar, o Estado de Mato Grosso vai quebrar, porque eles não têm dinheiro para pagar. Aí o CONFAS autorizou, eles pediram mais um pouco, ó, você quer regularizar? Adere ao novo FUNEDES, vamos pensar assim, você paga mais um pouquinho, que esse dinheiro a gente vai mandar para os municípios, aí fica todo mundo de boa, foi o que aconteceu. Entendeu? Mas aí voltou tudo na conta corrente fiscal de novo. Vamos lá. Tá? Então, vamos para as exceções ao princípio da anterioridade. Olha aqui, ó. Regra geral, eu preciso respeitar o próximo exercício financeiro. Se é exceção a anterioridade anual, eu não respeito. Regra geral, eu preciso respeitar os 90 dias. Se é exceção, eu não respeito. Tá vendo que aqui tá igualzinho, do lado para o outro? Por isso que não está em amarelo aqui. Está igualzinho. Então, regra geral, eu tenho que respeitar o próximo exercício financeiro. Importação, exportação, IOF, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa. Não respeita, não está aqui? Na coluna da exceção? Não respeita. Regra geral, eu tenho que respeitar no mínimo 90 dias.
Importação, exportação, IOF extraordinário de guerra, empréstimo compulsório de calamidade pública ou guerra externa, exceção aos 90 dias? Exceção aos 90 dias. Então, eu não respeito. Ou seja, se vier uma norma instituindo ou aumentando esses tributos, e ela falar que entra-se em vigor na data da sua publicação, eficácia imediata. Tudo bem? Eficácia imediata. Para agora. Como diz o professor Sabag, já. Imediata. Olha só. Importação, exportação e IOF. Exceção à legalidade também, não é? Lembra? Que a gente acabou de vir, de olhar. Importação, exportação, IPI e IOF. Então, aqui, exceção à legalidade. Impostos extraordinários de guerra. Basta lei ordinária. Se basta a lei ordinária, pode por lei complementar? Pode. Pode por medida provisória? Pode. Ai, papai, eu quero brincar de Rambo. Meu sonho é brincar de Rambo. Vamos fazer uma guerra? Ah, é? Você quer guerra, otário? Quer brincar de Rambo? Pois é, você sabia? Eu não tenho problema nenhum em ter uma guerra. Pela simples fato de guerra. Eu não vou, Emerson é epilético, foi dispensado. Se meu irmão for, o problema é dele, estou cagando e andando para ele, o resto eu também não me importo. Minha preocupação é com o quê? Meu bolso. Impostos extraordinários de guerra. Pode bis idem, pode bitributação. Então quer dizer que eu vou pagar o imposto de renda normal e mais o imposto de renda de guerra? Eu vou pagar o IPTU e mais o IPTU de guerra? Eu vou pagar o IPVA mais o IPVA de guerra? E pode instituir o imposto sobre sonho para guerra? Pode. Eles são infinitos. E pode ser por uma simples medida provisória. Tá? Bonitos. Pode ser por uma simples medida provisória. Basta lei ordinária, chuchu. Eles são infinitos. E se acabou a guerra? Pode ainda continuar cobrando por 5 anos após o término da guerra. Tá? Então, cuidado. Além dos impostos extraordinários de guerra, ainda pode ter o empréstimo compulsório de guerra. Só que o empréstimo compulsório de guerra precisa de lei complementar. Pode lei ordinária? Não. Pode medida provisória? Não. Então, num caso de guerra externa ou sua iminência, tributos de guerra, impostos de guerra, empréstimo compulsório de guerra, tudo, tá? Tudo. Então, cuidado quando você vai, eu quero brincar de Rambo, tá? Seu bolso vai brincar mesmo de Rambo. Presta atenção. O empréstimo compulsório é exceção à anterioridade anual e nonagesimal? O empréstimo compulsório, ponto, é exceção à anterioridade anual e nonagesimal? Pois é, não está ali? Não. Mas está ali. Pois é, mas cuidado, eu não gastei saliva à toa e escrevi à toa aqui. Nós temos 3 motivos que autorizam o empréstimo compulsório. Calamidade pública, guerra externa ou sua iminência
e no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Como assim? Né? Exceção à anterioridade anual e nonagesimal é um empréstimo compulsório para calamidade pública e para guerra externa ou sua iminência. Num caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, respeita a anterioridade anual e respeita a anterioridade nonagesimal. Então, não é todo empréstimo compulsório que é exceção à anterioridade. Como assim, né? A Constituição, então, é outra coisa, né? Tem que fazer uma nova Constituição, você é outro otário. Porque a Constituição Federal em matéria tributária, ela é linda e extremamente sábia. No caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, o que é urgente para você agora? Não, para a sua vida. Está com fome? Eu quero arrancar esse sapato. Eu encasquetei que eu queria colocar esse sapato porque combina com o cintinho e eu me fudi. Hã? Né? Mas esse salto não tem boca, bem. 3 horas em pé nesse salto, né? Nossa, eu não vejo a hora de terminar essa aula e eu poder arrancar esse sapato. Eu tenho chulé, eu tenho que ter um defeito. Tá entendendo? Mas e aí, vocês querem arrancar o sapato? Não quer, né? Ou seja, isso é subjetivo. Vocês entendem que o que é relevante, de caráter urgente, de relevante interesse nacional, é algo subjetivo. E essa questão, um pouquinho, de ser algo subjetivo é perigoso. É muito perigoso. Então, imaginem a seguinte situação. Todo mundo gosta de futebol. Todo mundo gosta de Copa do Mundo, né? É a Copa. 2014, Copa no Mundo no Brasil. Estavam prontas as obras da Copa para a Copa? Até hoje não está. Acabou o dinheiro. Imagine se Dilminha, entendeu? Mexesse os pauzinhos no Congresso e falasse, gente, eu preciso instituir um empréstimo compulsório para terminar as obras da Copa, né? Por quê? Interesse nacional, não é verdade, né? Investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. E aí, ia funcionar? Não. Por quê? Porque só teria eficácia, valeria na prática essa norma em 2015. A Copa já teria passado. Vocês estão entendendo? Então, é por isso que a nossa Constituição é tão sábia. Como isso é extremamente subjetivo, não pode vir cobrando agora. Tem que esperar. Pode falar. Então, eu entendo. Então, só valeria para o próximo exercício financeiro. Entendeu? Mas aí o que acontece? Por que a gente não vê, na prática, empréstimos compulsórios atualmente? Qual que foi o último empréstimo compulsório que nós tivemos? Collor. O confisco da poupança. Foi um empréstimo compulsório. O que gerou o confisco da poupança para o Collor? Impeachment. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa. Se você hoje fosse presidente da França e viesse alguém e falasse para você, o povo está sem pão, você fala assim, de brioches. Isso é fake news, mesmo naquela época. O que aconteceu com Maria Antonieta? Perdeu a cabeça. O que aconteceu com o Collor quando criou um empréstimo compulsório totalmente ilegal e inconstitucional, na época que a gente ainda vai falar sobre isso? Perdeu a cabeça, impeachment. Então, então é muito difícil um presidente vir e criar um empréstimo compulsório, entendeu? Por quê? Porque tem este estigma de cortem-lhe as cabeças. Tá? E aí o que acontece? Como justamente essa questão da pandemia, a gente não sabia o que era, como ficaria, tal,
Não teria aplicação imediata. Próximo exercício financeiro. Depois devolve. Em tese. Devolve, tem que devolver. Entendeu? Só que na prática, todos os empréstimos compulsórios que nós tivemos na década de 80, a gente teve muitos empréstimos compulsórios na década de 80, na prática não devolvia, né? Porque era muito burocrático você pegar de volta e era pouquinho. Pouquinho. E aí dava muito trabalho você pedir de volta e você acabava deixando dinheiro para o governo. Ainda. Mas, beleza? Então, muito cuidado. Empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa e sua iminência. Aí nós temos aqui, eu vou até mudar de cor. Não. Externa também. Ai, a gauchada resolveu surtar de novo. Surta, gauchada, né? Quero me separar do Brasil. Vamos reavivar a Revolução Farroupilha. Eu faço gosto que separa. Eu faço gosto, entendeu? Por quê que eu faço gosto? Só que tem que ser assim, separou, você vai pegar tudo a gauchada, vai construir um novo muro de Berlim, o muro do Trump, vai pegar toda a gauchada que não esteja no sul e vai mandar tudo para lá. Você já imaginou eu nunca mais ter contato com a minha sogra? Ô, benção! Entendeu? Mas é guerra interna. Não pode. Para guerra civil, guerra interna, não tem tributos de guerra. Tá? Não tem. Aí vai ter que fazer igual na época lá da secessão. Lembra do E o Vento Levou? Vocês assistiram E o Vento Levou? Não? Ai, gente, vai lá, assiste E o Vento Levou, é lindo. Tá? Apesar que ele tem todo um motivo trash por detrás, mas o filme é lindo. Mas ele tem todo um motivo trash por detrás. Mas tá bom, não vem ao caso. O que acontece? Vai ter que fazer o quê? Vai ter que pedir com a carriolinha, me dá aí os trem de prata, de ouro, tal, para bancar a União. Não pode por tributação. É guerra externa ou sua iminência. Tá? Nossa, tá tendo guerra lá entre a Rússia e Ucrânia, obrigado. Entre a Rússia e a Ucrânia. Ai, o que a gente tem a ver com a porra da Rússia e da Ucrânia? Nada. Não tem nada a ver. A gente não vai para essa guerra. Você está entendendo? Não vai, porque a gente é em cima do muro. A gente, né? A gente é em cima do muro. A gente não vai para essa guerra. Ah, não, mas nossa, nós estamos numa iminência de guerra, porque lá tem guerra. Para com isso, não tá. Não justifica. Você está entendendo? Não justifica. E aí, como a gente não tem isso na prática, para ter decisões judiciais, a gente só tem especulação doutrinária. E aí fala assim, que não poder, a doutrina fala que a gente não poderia instituir os tributos, perdão, de guerra, se a gente começasse a guerra. Tipo assim, você não pode fuder com a vida do povo porque você é um maluco de um presidente. Entendeu? Isso, tem que vir a guerra de lá. Então, é para defender a população. Por quê? Porque nós estamos sendo atacados. Então, tipo assim, como que é o cara da Venezuela que está agora? O Maduro. Surta. Vou atacar o Brasil. Aí, beleza. Agora, eu quero libertar o povo da Venezuela. Vamos atacar a Venezuela. Segundo a doutrina, não poderia. Entendeu? Mas isso não costuma... Hã? Então, o que acontece? Todo texto de lei tem interpretação. Não existe nenhuma norma que não exija a interpretação. Mas está claro, não existe norma clara. A gente precisa utilizar todos os métodos de exegese. Um ou outro
sistemática, teleológica, finalística, histórica, lógica. Entendeu? Beleza? Então, bora. CID combustível, ICMS combustível e IPI. Vou dar a caneta. Então, não é CID, não é ICMS, CID combustível, ICMS combustível e IPI. Regra geral, nós temos que respeitar o próximo exercício financeiro, mas não é exceção? Exceção, então eu não respeito. Regra geral, eu tenho que respeitar os 90 dias. ICMS, combustível, CID combustível, IPI está aqui? Não, né? Então, respeita. Ou seja, basta 90 dias. Então, cai nisso aqui, cai. Basta 90 dias. Hoje, aumentou o IPI hoje. No mês 6 de 22. Eu olho para o próximo exercício financeiro? Não. Passou 90 dias? Eficácia. Ah, aumentou o IPI no mês 12 de 22. Eu olho para o próximo exercício financeiro? Não. 90 dias. Lembrando que CID combustível, ICMS combustível e IPI, exceção à legalidade. Tudo bem? Base de cálculo do IPTU, base de cálculo do IPVA e imposto de renda. Regra geral, eu tenho que respeitar o próximo exercício financeiro, não é? Não tenho que respeitar o próximo exercício financeiro? Base de cálculo do IPTU, base de cálculo do IPVA e imposto de renda, exceção ao próximo exercício financeiro? Não, então eu respeito. Regra geral, eu tenho que respeitar os 90 dias. Base de cálculo do IPTU, base de cálculo do IPVA, imposto de renda, exceção aos 90 dias? Sim, então eu não respeito. Ou seja, no dia 31/12 de 22, vem a lei que aumenta o imposto de renda. Beleza? Aumentou o imposto de renda. Quando que vai ter eficácia? 1º de 23. Não importa. Respeitou o próximo exercício financeiro. Não tem que respeitar os 90 dias. Beleza. Hoje, no mês 12 de 22, no mês 6 de 22, aumenta o imposto de renda. Quando que vai ter eficácia? Próximo exercício financeiro. Basta respeitar o próximo exercício financeiro. Não respeito os 90 dias. Vamos lá. IPTU e IPVA. Exceção à anterioridade nonagesimal? Não. Mas está escrito, mas não está escrito só IPTU e IPVA, né? Exceção é a base de cálculo, ó. Bora cá comigo. Bora cá comigo. De cálculo. Eu tenho base de cálculo para chegar no valor, eu costumo ter a alíquota. Beleza? Regra geral, eu tenho que respeitar o próximo exercício financeiro.
Regra geral, eu tenho que respeitar os 90 dias. Certo? Ali, eu não respeito os 90 dias. Quando aumenta. Aumentou a alíquota. Próximo exercício financeiro, 90 dias. Respeita. Beleza? Então, aumentou a alíquota do IPVA, aumentou a alíquota do IPTU, respeita o próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Então, muito cuidado com isso. Aí não precisa, porque não é aumento. Onde que está escrito isso? Está aqui, ó, espalhado pela Constituição Federal. Então, bora lá. FCC. Nossa, a aula termina às 10? 10h15? Vamos lá. Por meio... Nossa, essa aula não termina, né? Ave Maria. Vamos lá. Eu não devia ter fumado 2 cigarros, eu tinha que ter fumado 1 cigarro e mijado. Eu fumei 2 cigarros, não mijei, agora eu tô aqui, entendeu? Por meio de sorteio internacional realizado em 2015, um determinado município brasileiro foi escolhido para sediar, em 2016, evento político e ecológico relevante no cenário mundial, o qual, pela sua magnitude, acabou exigindo que o Brasil promovesse gastos enormes com segurança, principalmente com a segurança das autoridades estrangeiras. Não obstante o fato de a União e o Estado terem feito grandes investimentos nessa área, não houve meio de um município sede do evento escapar da realização de enormes despesas. Com base nessas informações e nas disposições da Constituição Federal nesse sentido, o referido município poderá aumentar, para fazer face a essas despesas extraordinárias, a alíquota dos impostos municipais, respeitadas as regras constitucionais atinentes às limitações do poder de tributar e a desvinculação das receitas tributárias, bem como as limitações impostas por leis complementares. E aí? Nós estamos falando de alíquota, não estamos? A alíquota de imposto municipal, que é o caso do IPTU, é exceção? Não. ITBI, a gente falou aqui em algum momento sobre ITBI? Em algum momento nós falamos de ISS aqui? Também não, então não tem exceção. Tem que respeitar tudo. Por isso que certa resposta. Conseguiram compreender? Entenderam? Vamos lá. Instituir contribuição de interesse nacional. Nossa, município pode instituir uma contribuição de interesse nacional de caráter excepcional e transitório, mediante delegação expressa e específica da União, por meio de resolução do Senado. Ai, gente! Ó, competência tributária indelegável, tá? Quando a gente fala aqui no direito tributário sobre resolução do Senado, o Senado representa quem? Os estados, né? Isso, bingo, isso mesmo. Meu filho, Deus me deu essas orelhas de abano, não foi à toa, tá? Vocês cuidado, vocês estão numa rodinha conversando, eu passo, eu capto tudo, eu adoro uma fofoca. E eu não guardo segredo.
Então, cuidado quando fala as coisas perto de mim. Então, o que acontece? Resolução do Senado Federal, o Senado representa os estados. Se representa os estados, ele pode estabelecer alíquotas mínimas e máximas para os impostos estaduais. Ele não vai mexer com os municipais, tá? Aí a gente vai estudar, né? Vai poder estabelecer mínimo, piso para o IPVA, teto para o ITCMD e mínimo e máximo para o ICMS. Poderá fixar a alíquota do ISS por meio de lei ordinária em percentual superior ao do teto estabelecido na Lei Complementar Federal em caráter excepcional e transitório? Não. Tá? Não pode. Por que não pode? Porque a Lei Complementar 116, conforme a Constituição Federal determina, a Lei Complementar 116, ela estabelece alíquotas máximas e mínimas para o ISS. Mínima, 2, máxima 5. Não pode existir uma alíquota inferior a 2%. Pirâmide de Kelsen, lembra? Ser autorizado pela União, por meio de lei complementar específica, a tributar a exportação de serviços para o exterior em caráter excepcional e transitório não superior a 6 meses? Imunidade. Gente, ó. Isso é algo mundial. Vocês já se atentem a isso. Isso é algo mundial. Nós não podemos exportar tributo. A gente não pode exportar tributo. Tá? A gente tem que exportar produto, mercadoria, não tributo. Então, por isso que quando titio Blairo planta soja aqui e essa soja vai para a China, não tem ICMS. Ai, mas isso é culpa da Lei Candir. Seu cu. Isso é um princípio mundial. Vamos taxar o agronegócio. Ah, isso é populismo barato. Não pode. Você está entendendo? Você cria o imposto sobre grandes fortunas da galera. Mas incidir ICMS na exportação, incidir ISS na exportação, não pode, tá? Ó, depois você vai, por exemplo, para os Estados Unidos e outros países do mundo. Você vai lá, você pega a notinha do Tex. Se você preencher uma papelada lá no aeroporto, colocar tudo, tal, e depositar Antigamente era assim, hoje eu não sei. Você deposita lá num trenzinho lá com a sua conta bancária, os Estados Unidos devolve o Tex para você na sua conta. Por quê? Porque não pode exportar tributo. Nenhuma população é obrigada a arcar com as despesas de uma outra nação. Tá? Então, não pode. Instituir empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório, competência só da União. Via edição de lei ordinária, precisa de lei complementar. Mediante delegação expressa da União, competência tributária não se delega. O que se delega é capacidade tributária ativa, que é outra coisa, que é a capacidade de arrecadar e de fiscalizar. Feito por meio de decreto, pois a realização desse evento constitui investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Empréstimo compulsório, só a União, por meio de lei complementar. Suponha que o decreto do Poder Executivo Federal, publicado em 22/3/2021, majorou a alíquota do IPI.
sobre certos automóveis de 20% para 25%. Considerando que esse ato normativo entrou em vigor na data da sua publicação, afirma-se que tal decreto é... E aí? Vamos lá, gente. Pode aumentar por meio de decreto IPI? Pode. Lembram? Pode. Exceções: importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível, ICMS, combustível. Beleza? Então, pode. Então, tá por decreto, pode? Tá ok. O que você faz? Um checklist. Certo? Um checklist. Majorou quanto? Em 22/3/2021, o IPI. O que a gente viu lá? Regra geral, eu tenho que respeitar o próximo exercício financeiro. No caso do IPI, não respeita. Regra geral, eu tenho que respeitar os 90 dias. Aqui, respeita. Certo? Então, tem que respeitar os 90 dias. Incidente, tal. Considerando que esse ato normativo entrou em vigor na data da sua publicação, afirma-se que tal decreto é ilegal por violar norma infraconstitucional? Não, né, gente? Não violou norma infraconstitucional. Violou norma constitucional, porque não respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal. Inconstitucional por violar o princípio da legalidade? Não, o princípio da legalidade não está ok? Está ok. Inconstitucional por violar o princípio da irretroatividade? A gente não falou em nada em irretroatividade aqui. Tá? Ele vai valer para frente, não falou que vai retroagir. Inconstitucional por violar o princípio da anterioridade nonagesimal. Letra D de dado. Considere a legislação hipotética descrita acima. Lei municipal determinou a majoração da alíquota do ISS. Ai, está escrito ISS-QN. Ai, eu acho ridículo botar esse QN no INSS, é só para a gente gastar saliva. De 2,5% para 3%. A lei municipal... Ó, primeira coisa, para a gente não se perder nesse trem, o que nós vamos fazer? Destrinchar a questão. Quando tem muita informação assim, sabe o que você tem que fazer? Não aqui, tá? Senão o Luiz me mata. Hã? De nada tem chulé. Você tá de máscara, né? Mas a Karine tá de máscara, mas ele não tá. Hã? Não, mas eu posso estar de coisa, que eu vou estar inquieta. Isso sou eu vou estar zanzando, eu vou estar inquieta de qualquer jeito. É excesso de café. O que acontece? Ó, onde que eu estava? Tem que destrinchar o negócio. Então, vamos lá. E não é para fazer aqui na carteira da LAC, mas na carteira lá do concurso pode. Era isso que eu queria falar, entendeu? Luiz, aqui não pode, né, Luiz? Mas lá no concurso você rabisca a carteira lá do lado. Então, vamos lá. Lei Municipal de 2000, de Lei Municipal de 25... Isso, obrigada. 25/6/2019, o que ela fez? Aumentou o ISS. Aumentou o ISS. O ISS é exceção da anterioridade? Não, né? Então eu tenho que respeitar o próximo exercício financeiro?
Tenho. Tenho que respeitar os 90 dias? Tenho. Esse lapso até o próximo exercício financeiro é maior ou menor de 90? Maior de 90. Então, se respeitar o próximo exercício financeiro, tá ok, não tá? Conseguiram entender o raciocínio? A lei municipal. Qual que é ali? De 2019? É. O que ela fez? Aumentou a base de cálculo do IPTU, não é? Vamos lá. Regra geral, próximo exercício financeiro. Regra geral, no mínimo 90 dias. Quando aumenta a base de cálculo do IPTU, a base de cálculo do IPVA não respeita os 90 dias. Tudo bem? Beleza? Em virtude da reavaliações imobiliárias, reduziu. Também o que ela fez? Ela reduziu o do imposto predial, do IPTU. Reduziu a alíquota. Mas não importa aqui. Qual que é o X da questão? Eu tenho que respeitar o próximo exercício financeiro? Não. Eu tenho que respeitar os 90 dias? Não. Por que eu não tenho que respeitar? Porque reduziu. E lembra que eu falei para vocês? Ou seja, notícia boa pode ser aplicado imediatamente, tá? Então, reduziu. Não, assim. Não, é porque às vezes é que eu não aguento guardar informação. Eu estou vendo que a gente vai ter que fazer aula extra, que os 10 dias não vai dar. Vamos lá. O que Pedrinho fez? O que Pedrinho fez? Olha que massa esse troço aqui. Massa. O que Pedrinho fez? Pedrinho fez o seguinte. Por que os carros de locação de placa de fora? De BH? Porque é mais barato, certo? Porque é mais barato. Pedrinho, de boa. Pedrinho, de boa. No dia 10 de janeiro de 2016, eu acho, o que ele fez? Ele reduziu para 1%. A alíquota do IPVA do carro locado. Beleza? Do carro antigo, assim, vamos pensar assim. Ótimo. Fato gerador do IPVA. 1º de janeiro. Aí a gente vai para o princípio da irretroatividade. Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. 1º de janeiro, imagine 3% do IPVA. Aqui no meio, diminuiu para 1%. Certo? O pagamento vai ser aqui. Alíquota aplicada. Aplicação imediata, mas eu tenho que aplicar a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador, e o fato gerador ocorreu aqui. Para quem que vai aplicar isso aqui? Para quem comprar carro aqui novo. Entendeu? Então, assim, sempre, tal, papapá, depende, porque eu não posso esquecer dos outros princípios de fazer toda uma mescla dessa porra toda, entendeu? Então, não. Aí aqui, vamos imaginar que isso aqui foi 2016. 1º de janeiro de 17, realiza-se um novo fato gerador do IPVA.
Aqui, qual que estava em eficácia? Porque entrou em eficácia aqui. Estava em eficácia 1%, aí vai aplicar 1%. Mas isso não é matéria de prova. Não costuma ser. Regrona geral, então, reduziu a aplicação imediata. Não precisa respeitar o próximo exercício financeiro, não precisa respeitar os 90 dias. Tá vendo porque eu amo Pedrinho? Pedrinho é ótimo para dar. Nossa, ele trouxe muito exemplo para a gente. Então, vamos lá. Vamos olhar a questão. Considerando essa situação, é correto afirmar que a alteração promovida no ISS e no IPTU somente poderá ser cobrada a partir de 1º de janeiro de 2020? E aí? Hã? Não, né? Não. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, eu não respeitei. É imediato. Poderá ser cobrada, considerando é correto afirmar que a alteração promovida no ISS poderá ser cobrada após 90 dias, enquanto as novas alíquotas e base de cálculo do IPTU poderão ser cobradas em 1º de janeiro? Não, né? Porque ali reduziu. Poderá ser cobrada em 90 dias, enquanto as novas alíquotas e base de cálculo do IPTU poderão ser cobradas imediatamente? Não, né, gente? Não pode, porque ó, eu tenho que respeitar, né? Isso. É correto afirmar que a alteração promovida no ISS e na base de cálculo do IPTU somente poderá ser cobrada a partir de 1º de janeiro de 2020. Verdade. Enquanto a nova alíquota do IPTU poderá ser cobrada imediatamente? Verdade. Lembra? Ó, já. E na alíquota do IPTU somente poderá ser cobrada a partir de 1º de janeiro, enquanto a nova base de cálculo do IPTU poderá ser cobrada após 90 dias? Não. Mas vocês estão entendendo? Não sei vocês, eu não consigo responder essa porra sem fazer esse troço aqui. E confunde, não confunde? Se você não destrinchar, você confunde. Então, é um dos motivos que eu falo que vocês precisam responder questões. Por quê? Para dar tempo de destrinchar. Sim. Aham. Tá. Vamos para mais uma questão. A Constituição Federal contempla várias regras que limitam o poder de tributar da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. De acordo com o texto constitucional, o IPVA, taxa municipal. O IPVA é uma taxa? Não, é um imposto. Deve ser lançado e cobrado pelo município em que o veículo está licenciado? Não, né? Onde é o domicílio do sujeito, né? O ITBI, Imposto Municipal, está sujeito aos princípios da anterioridade de exercício, da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade? Certa resposta. ITBI não é exceção de nada. Vocês estão entendendo? ITBI não é exceção de nada. As taxas instituídas pelos municípios não estão sujeitas ao princípio da legalidade? Vocês estão vendo que eles repetem afirmativas? Né? Taxa. Taxa é o quê? É um tributo. Tributo precisa respeitar o princípio da legalidade? Precisa. Vai criar um tributo? Eu não tenho exceção. O IPVA, tributo municipal? Não, o IPVA é do Estado.
deve ser lançado e cobrado pelo município em que veículo efetivamente circula? Não. Aonde está o domicílio da pessoa. As contribuições de melhoria instituídas pelos municípios não estão sujeitas ao princípio da legalidade? Nós vamos falar ainda sobre a contribuição de melhoria. E ela está, sim, sujeita ao princípio da legalidade. Por quê? Porque é um tributo, né, gente? E para instituir esse tributo, precisa respeitar. Vamos lá. A Constituição Federal consagra o princípio da anterioridade anual, ou seja, a proibição de administração fiscal cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu, aumentou e consagra também o princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena, que veda a cobrança de tributo antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Nossa, FCC, boazinha, né? Ela te trouxe o conceito do negócio. E vocês têm que ficar muito atento. E quando você for responder uma prova, a prova do concurso, você tem que ficar ligado com o quê? Que, às vezes, o enunciado de uma questão responde outra questão. Isso aconteceu agora na prova Amazonas. Na Amazonas aconteceu isso. Uma questão, você conseguia responder a outra. Muito louco, então você tem que ficar atento, ainda mais quando traz esses conceitinhos, entendeu? Então lá, o imposto sobre a renda, está vendo que ele não trouxe aqui a sigla? Você vai fazer o quê? Você vai colocar a sigla. Vou colocar até em azul. Porque você vai memorizar aquele quadrinho, não vai, que eu coloquei para você? Como é que você vai memorizar aquele quadrinho aqui das exceções à anterioridade? Você vai fazer igual antigamente. Você vai pegar uma cartolina, vai escrever e vai pregar na frente do vaso. Enquanto você estiver cagando, você não vai ficar olhando Facebook, Instagram. Você vai ficar lendo aquele negócio, entendeu? Aí você vai memorizar, as siglas. Igual antigamente. Então, imposto de renda. Deve observar os princípios constitucionais da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, noventena? Respeita o próximo exercício financeiro? Respeita. Respeita os 90 dias? Não. A anterioridade nonagesimal noventena, prevista na Constituição, aplica-se à fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. E aí, gente, o que acontece? Aplica-se? Hã? Oi? Hã? Ah lá. Não se acanhe, não. Vamos lá. A anterioridade nonagesimal prevista na Constituição Federal aplica-se à fixação da base de cálculo do IPTU e do IPVA? Não, né? Eu tenho que respeitar só o próximo exercício financeiro. Meu Deus, vai ser desligado. Como assim? Eu não fiz nada. Ai, meu Deus, vai explodir em 5 segundos. Que medo. O Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Observa o princípio da anterioridade nonagesimal, mas não observa o princípio da anterioridade anual? Verdade, né?
exceção à anterioridade anual, mas tem que respeitar no mínimo 90 dias. O empréstimo compulsório instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, e no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, devem observar a anterioridade anual? Falso, né? Calamidade pública e guerra externa não respeita. Mas, no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, respeita. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuições na forma das respectivas leis para o custeio de serviço de iluminação pública, observado o princípio da anterioridade nonagesimal, não precisando observar a anterioridade anual? Falso. A COCIP respeita o próximo exercício financeiro e os 90 dias. Espera aí, deixa eu voltar. O imposto de renda deve observar o princípio constitucional da anterioridade anual e nonagesimal, ele é exceção ao nonagesimal, o imposto de renda. Entendeu? Basta respeitar o próximo exercício financeiro. Beleza. Lembra, modificar o prazo para pagamento do tributo não precisa de lei. E também não precisa respeitar o princípio da anterioridade. Então, eu aconselho vocês a completar essa súmula, para na hora de estudar ficar mais fácil. Então, vamos para a súmula vinculante 50, a antiga 669. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, nem a legalidade. Beleza? Então, pode modificar por decreto? Pode. Pode ter aplicação imediata? Pode, sem problema nenhum. Então, vamos. Vou nada, vou nada. Isso aqui sempre acontece. Amanhã você vai ver, eu vou estar assim, eu devia ter mijado. Não é não, é 10h15 já? Hã? 2 minutos? Não, então vamos deixar isso aí para amanhã. Tá igual uma vez. Tô lá na